As paz, irmãos, irmãs, bom dia a todos, vocês que aqui estão, os que estão em casa e nos acompanham ao vivo ou vão assistir depois, que Deus abençoe a cada um nessa manhã. Eu quero chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos por elas, que estarão indo para a programação infantil. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você pode ficar em pé mais uma vez, por gentileza? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter esse momento tão maravilhoso de louvor e adoração em Tua presença, exaltar e engrandecer o Teu nome. E oramos, Senhor, nesse momento por essas crianças. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que da boca delas sai o perfeito louvor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós temos, Pai, pessoas nesta igreja, irmãos e irmãs que voluntariamente trabalham para trazer, Senhor, ensinamento na escola dominical, nos cultos, o cuidado, Senhor, o cuidado litúrgico, o cuidado, Senhor, de trazer de forma lúdica a idade de cada uma delas, o ensinamento da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério infantil da PIB, muito obrigado, Senhor, por todas essas crianças, seus familiares, por todos aqueles que creem e investem, Senhor, no ministério dos seus filhos, na vida cristã, espiritual dos seus filhos, sabendo, Pai, que frutos serão produzidos, Senhor, desse trabalho, desse aprendizado, desse tempo na casa do Senhor. Abençoa cada uma de nossas crianças com a Tua graça, com o poder do Teu Espírito Santo e com as misericórdias do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá. Glória a Deus. Meus irmãos, você costuma orar pelas crianças da igreja? Você costuma orar pelo ministério de louvor da igreja? Você costuma orar pelos professores? Você costuma orar pelos pastores, pelos líderes, pelos missionários, pelos obreiros? Você costuma orar pelo seu irmão, pela sua irmã? Nessa manhã eu quero meditar com vocês sobre uma oração que Paulo fez a Deus pelos irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso, pelos cristãos de Éfeso. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo, disse aos irmãos: por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor,
Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, o Senhor tocou o meu coração para trazer esse devocional nessa manhã com vocês. E é interessante nós percebermos que o que estava acontecendo nesse período. O apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, passa por essa cidade de Éfeso, e ali ele deixa um grupo de irmãos cristãos que se reúnem, que adoram ao Senhor, que formam uma igreja nessa cidade. E nesse momento da vida de Paulo, Paulo está preso em Roma, e o desejo de Paulo era estar com esses irmãos, era estar com eles e talvez fazer essa oração pessoalmente, mas não podia devido à sua prisão em Roma, e apenas o desejo. E as informações que estavam chegando para Paulo a respeito desses irmãos, é que esses irmãos estavam precisando de fortalecimento no Senhor, se fortalecer no Senhor. E Paulo, então, diante dessa situação, ele resolve escrever para esses irmãos, e essa carta de Paulo é um conjunto, Efésios e Colossenses, é um conjunto que, na sua totalidade, vai falar um pouco a respeito do que é a igreja, qual a posição da igreja, e especificamente aqui em Efésios, Paulo começa a escrever para os irmãos nesse objetivo de fortalecê-los, que eles compreendam algumas coisas muito importantes. E a primeira coisa que Paulo vem escrevendo nessa carta é trazer à memória deles que a igreja é o corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça desse corpo. Então, ele relembra os irmãos que Cristo é o cabeça da igreja, do corpo, e que todos fazem parte desse mesmo corpo. Mas uma revelação muito interessante que Paulo traz nessa carta é a posição espiritual que a igreja ocupa no reino. Ao ponto que Paulo diz, olha, a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Ao mesmo tempo que a igreja está na terra, a igreja física, militante, trabalhando, mas a sua posição espiritual no reino é de quem está assentado na glória com Cristo, é quem está nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então Paulo, com isso, ele mescla e traz a ideia de que a igreja, ela é esse organismo, né, essa organização que é a igreja na terra, que reúne pessoas, que tem administração, que vive junto, que tem ministérios, mas é também o organismo vivo, o corpo de Cristo. Pode se parecer com qualquer outra instituição, mas é uma instituição como nenhuma outra, porque Cristo é o cabeça dela, Cristo é o cabeça da sua igreja, do seu corpo, e ela mescla essas duas características. Ao mesmo ponto que é uma organização, é um organismo vivo, porque é o corpo de Cristo, amém? E Paulo vai escrevendo isso para os irmãos, ao ponto de mostrar para eles exatamente o que os cristãos são em Cristo. O que eles verdadeiramente são em Cristo, qual a posição que a igreja ocupa em Cristo Jesus,
e ele vai então trazer uma exortação para a igreja, para que a igreja viva de acordo com aquilo que ela é e a posição que ela ocupa diante de Deus. Então ele vai fazer uma chamada para os irmãos que não se esqueçam de quem são, da posição que eles estão em Cristo, e os chama a atenção para que vivam de acordo com isso, de acordo com quem é o corpo de Cristo e de acordo com quem está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E diante essas palavras do apóstolo Paulo, essa escrita do apóstolo Paulo, essa carta, ele vai então em alguns momentos mesclar aquilo que ele está trazendo de ensinamento para fortalecer a igreja com orações. E esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 14, é a segunda oração que Paulo faz nessa carta. Paulo, se os irmãos me permitem viajar um pouco na didática, eu fico imaginando Paulo escrevendo e de repente mesclando a sua carta com orações e lágrimas na presença do Senhor, por aquela igreja a quem ele estava escrevendo. É claro que Paulo, quando escreveu, destinou essa carta aos Efésios, ele gostaria sim que ela tomasse amplitude e chegasse a outros cristãos daquela época. E com certeza chegou. Tanto chegou, que chegou a mim e a você. Então essa carta que foi aos Efésios, foi para irmãos em diversos lugares naquela época, e é para mim e para você também. É para mim e para você. E nessa oração de Paulo, eu gostaria de pensar pelo menos 3 pontos muito importantes, 3 coisas muito importantes que ele pede a Deus pelos irmãos que estavam ali naquela cidade. Ele diz, olha, por essa razão eu me ponho de joelhos. Que razão é essa? A razão que você pode entender pelo contexto e ver nos versículos anteriores, o versículo 12 e 13, Paulo vai dizer assim, em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que vocês não desanimem, disse o apóstolo, por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E por essa razão eu me ponho de joelhos. Ou seja, Paulo está dizendo, eu oro, eu me ponho de joelhos para interceder, para que vocês não desanimem. Não desanimem por causa das provas que estão vindo sobre mim, porque estão me abatendo, e pode abater vocês também. Não desanimem. Eu me ponho de joelho diante de Deus, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E ele diz, então eu peço a Deus por vocês. A primeira coisa, que segundo a riqueza, versículo 16, que segundo a riqueza da sua glória, concedam a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. O primeiro pedido de Paulo por aqueles irmãos é que aqueles irmãos sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo de Deus no íntimo de cada um. Paulo ora pedindo que o Senhor renove o íntimo, o ser de cada irmão, com o poder do Espírito Santo, que Ele renove a cada um, que cada um daqueles irmãos que estavam compartilhando de lutas, de provações, de desânimo, o fortalecimento era para isso, porque o desânimo tem hora que vem e nos abate. Quantas pessoas andam desanimadas, irmãos? Quantos cristãos têm desanimado na sua caminhada? As lutas vêm, as lutas nos abatem, as provações, e isso gera fraqueza. E a fraqueza espiritual é uma armadilha do inimigo de nossas almas, para nos isolar, para nos deixar entristecidos, e de certa forma nos tirar do convívio dos santos, nos tirar do convívio da igreja. E com isso, a nossa agenda vai mudando, as nossas prioridades vão mudando, e é uma estratégia sutil em que esse desânimo, essas lutas vão
nos afastando e vão nos levando a fazer outras coisas. E de repente, quando a pessoa menos espera, ela está envolvida com situações mundanas, com atividades mundanas, com práticas mundanas. E ela vai substituindo aos poucos aquilo que ela tinha por certo, que era estar em comunhão, em fortalecimento, agradando a Deus, junto com os irmãos, servindo ao Senhor. E de repente, ela se percebe numa situação assim. E isso tudo vai trazendo frustrações. E vamos percebendo as nossas limitações. E isso vai gerando medo, angústia. Mas eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo, ele pode te fortalecer, me fortalecer, fortalecer a igreja. O Espírito Santo é o único que com o seu poder, o poder de Deus, pode nos fortalecer e tirar nessa manhã todo desânimo, toda angústia, toda fraqueza, toda apatia espiritual, todo cansaço, toda frustração, todo desgosto, tudo aquilo que traz angústia na nossa alma, que nos perturba, porque aquilo que o Senhor deseja de nós como sua igreja, é que verdadeiramente sejamos uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja intercessora, uma igreja que diante os desafios, não se prostra para o desafio, mas se prostra diante do Rei da Glória para orar, interceder e crer que o Senhor é poderoso para mudar as situações. O primeiro pedido de Paulo é esse a Deus, para que fortaleça os irmãos, cada um no íntimo do seu ser. Porque cada um fortalecido pelo Espírito, cada um renovado pelo Espírito, um crente renovado, um crente cheio da graça e do poder de Deus, quando junta com o outro, é para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E junta com o outro, e esse louvor aumenta, essa glória aumenta, a missão aumenta, o desejo de servir mais a Deus aumenta, os vocacionados aumentam, o serviço é engrandecido, a glória, o Senhor é engrandecido pelos louvores da sua igreja, a atuação de Deus, o poder do Espírito na igreja, em nossos lares, em nossas famílias, em nossas vidas, ele se torna mais visível pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo então continua na sua oração, dizendo no versículo 17, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. É interessante Paulo usar essas duas palavras, enraizados e alicerçados, no amor de Cristo. E esse amor, ele é tríplice, porque ele tanto pode estar colocando o amor de Cristo, o amor de Deus, precisa estar entranhado em nós, tão profundamente em nossa alma, em nosso ser, tão interiorizado em nós, como ele pode estar colocando que o amor de Cristo em nós deve estar tão enraizado que a gente ame a Cristo dessa forma também, com muita intensidade. E a terceira vertente aí é que esse amor de Cristo tão enraizado em nós, que também nos faz amar Deus dessa forma tão intensa, também seja produzido em amor ao próximo. É tríplice. E ele diz assim que esse amor, ele precisa ser enraizado e alicerçado. Enraizado que nos faz lembrar uma árvore com raízes tão profundas, capaz de romper com terrenos rochosos, terrenos difíceis, com as suas raízes, para chegar à água fresca, para poder se alimentar, para poder se fortalecer. Quanto mais profunda as raízes de uma árvore chega, mais forte é essa árvore.
Mais longe ela consegue buscar alimento para si, buscar água. E Paulo quer traçar isso, que o amor de Cristo em nós, ele deve ser tão enraizado, ao ponto, irmãos, de nós nos aprofundarmos tanto em Cristo, que vamos vencer barreiras, vamos vencer obstáculos, vamos seguir adiante, ao ponto de querer sempre estar perto dEle, e beber da água viva, que só Ele pode nos dar. Que só Ele pode nos dar. E ao mesmo tempo está alicerçado com alicerces de uma estrutura inabalável, que é a sua igreja que é alicerçada nele, que é a rocha viva, estar alicerçado nele, esse deve ser os nossos alicerces, largos, fortes e profundos, como raízes de uma árvore. O amor de Cristo em nós precisa ser vivo e intenso dessa forma. Bem compreendido, bem alicerçado, bem fortalecido. E aí Paulo, então, dentro dessa questão sobre esse amor de Cristo, no versículo 18, ele diz: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Mas é interessante, se Paulo coloca que esse amor, o conhecer esse amor excede todo o entendimento, a pergunta que nos fica é: somos capazes de compreender esse amor? Somos capazes de conhecer, de compreender esse amor? O amor de Cristo por nós? Porque o amor de Cristo por mim e por você, Ele não busca em nós valor para nos amar. Cristo, Ele não olha para mim e para você e diz: não, eu amo esse aqui porque ele é mais bonito do que o outro. Não, esse aqui é mais inteligente, esse menino bom, inteligente, eu amo mais ele do que o outro. Esse aqui trabalha mais para mim, eu amo mais ele do que o outro. Cristo não busca valor em nós para nos amar, mas o amor de Cristo por nós agrega em nós valor. Porque Cristo nos ama e ponto final. Deus nos ama e ponto final. Esse é o amor de Cristo por nós, incondicional. E Paulo vai dizer que esse amor, ele excede todo entendimento. O amor de Cristo por nós, o amor de Cristo em nós, e o amor de Cristo em nós pelas pessoas, pelo nosso próximo. Ele excede todo entendimento. Então Paulo vai dizer: olha, mas isso é para nós conhecermos o amor de Cristo, para que a gente fique cheio da plenitude, ou seja, esse amor, ele só pode ser compreendido por nós, em certa proporção, se nós estivermos enraizados nele, se nós estivermos alicerçados nesse amor. O conhecimento desse amor, pela letra, pela filosofia, pela teologia, pelo conhecimento humano, ele não é capaz de nos satisfazer. E o que Paulo está dizendo para nós é: mergulhe no amor de Cristo, seja enraizado, tenha alicerces largos e raízes profundas, e pela experiência do amor de Cristo em sua vida, você vai conhecer o amor de Cristo em sua vida. Você vai conhecer o amor de Cristo por você, pelo seu próximo. Ele nos convida para experimentarmos esse amor dentro de nós, que só pode ser fortalecido e compreendido se tiver a junção com o fortalecimento do poder do Espírito Santo, que ele também pede a Deus nessa oração. Amor e poder são duas coisas que ele pede: o amor de Cristo e o poder de Cristo em nossas vidas. Porque essas duas coisas juntas, o poder do Espírito
E o amor de Cristo em nós, a experiência disso vai provocar em nós um alicerce profundo, uma ousadia espiritual na presença do Senhor, que é o que Paulo fala, porque nele nós temos ousadia e recebemos livre acesso pela fé diante de Deus. E aí nessa oração que Paulo vai fazendo, Paulo, de repente, nesses 3 pedidos que faz pelos irmãos, Paulo muda agora o foco da oração no versículo 20 e diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Escute, tem algo muito interessante aqui. Primeiro que, quando Paulo escreve aos irmãos que estavam orando por eles, e diz: por esta razão me ponho de joelhos, Paulo está chamando a atenção para uma coisa que não era comum os judeus fazerem: orar de joelhos. A oração dos judeus geralmente era em pé, de mãos levantadas, mãos erguidas. E Paulo diz: não, mas por essa razão, para que vocês sejam fortalecidos, para que o amor de Cristo se enraize em vocês e cresça, e que vocês se tornem mais alicerçados, e que experimentem isso, e tenham conhecimento, eu me ponho de joelhos. Porém, quando Paulo também fala isso, Paulo também chama a atenção para a sua maneira, a sua forma de orar. E nesse momento Paulo quebra isso, para nos mostrar uma coisa, que não é a forma de orar que tanto vai fazer a diferença, mas é a fórmula. Não é a forma, mas é a fórmula. Porque a fórmula é a essência e a forma é a maneira. E Paulo então vai dizer, ele para aquele momento porque eles poderiam olhar para Paulo e dizer: nossa, Paulo está com tanta intensidade nisso, e achar que a oração de Paulo era poderosa. Mas Paulo está querendo mostrar para os irmãos que não é a nossa oração que é poderosa, mas o Cristo que ouve a nossa oração. Ele é poderoso para nos ouvir e agir pelo seu Espírito a nosso favor. Tanto que ele diz: não, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque ele está dizendo: eu posso estar orando de joelhos, eu posso estar suplicando, eu posso estar pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os enraize em seu amor, eu posso estar pedindo que o Senhor faça vocês compreenderem a largura, o comprimento, a dimensão do reino. Mas Ele é que é poderoso para dar a vocês todas essas coisas. Ele é que é poderoso para te fortalecer. Ele é que é poderoso para fazer sentir o amor dEle e amar a Ele e as pessoas. Ele é poderoso para te fazer andar em entendimento da sua graça, da sua misericórdia, infinitamente mais. Porque eu sou limitado naquilo que eu estou pedindo. Por mais eloquente que Paulo estivesse sendo nessa oração, por mais profundo em suas palavras, ao ponto de falar de largura, comprimento, dimensão do amor de Deus, por mais profundo que ele estivesse sendo, ele diz: somente Cristo é infinitamente mais. Ele é poderoso, muito mais do que tudo aquilo que eu peço, para fazer mais do que isso que eu estou pedindo, porque Ele sim é poderoso, e o poder dEle que opera em nós, o poder do seu Espírito, é quem pode fazer todas essas coisas, por mim, por você e pela igreja. Por todos nós, a sua igreja, o seu povo. A Ele a honra, disse Paulo. A Ele sim, a honra. A mim não. Paulo coloca: a mim não, mas a Ele sim, a honra. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele o poder por todas as gerações. Talvez
você não compreendeu profundamente ainda, mas Paulo está exatamente orando para que os irmãos sejam fortalecidos, porque estavam desanimados por causa da sua prisão. E Paulo quer dizer, não, simplesmente orem por mim como estou orando por vocês, porque o que estou passando por causa de vocês, Cristo já passou por mim e passou também por vocês. Cristo morreu por todos nós, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Você pode se colocar em pé, para nós orarmos. E de geração em geração, louvor e adoração a Ele. Senhor, nós somos gratos a Deus, por essa simples reflexão, esse simples devocional nessa manhã, mas numa palavra tão poderosa, a Tua palavra. Ó Deus, e nessa oração que Paulo fez, eu gostaria, Senhor, de orar também por mim, pelos meus irmãos, para que todos nós, Pai, para que todos nós sejamos fortalecidos no Teu poder. Todos nós precisamos, ó Deus, do renovo do Teu Espírito em nossas vidas. Ó Senhor, nós cantamos nessa manhã, que poderoso é o Senhor, que apaixonado estamos pelo Senhor. Oramos, ó Deus, que o Teu amor é maravilhoso, profundo. Meditamos nisso nessa manhã em Tua palavra, e queremos pedir a Ti, Senhor da glória, que o Teu poder, ó Pai, em cada um de nós, renove o íntimo do nosso ser, renove o nosso homem interior, renove, Senhor, a cada um de nós ao ponto que não andemos desanimados pelas lutas, pelas provações, porque elas existem e sempre vão existir, mas que a alegria de viver contigo, a alegria de saber quem somos, que somos igreja do Senhor, que a posição que ocupamos no reino, de como igreja estar assentado nas regiões celestiais, que somos o corpo vivo de Cristo, ao qual o Senhor Jesus é o cabeça desse corpo, e que o Senhor requer de nós que vivamos de forma verdadeiramente compatível com toda essa realidade. Nos renova para isso a cada dia, nos renova em amor, nos renova em Tua graça, nos renova em Teu poder, nos renova em nossa adoração, nos renova no cumprimento de nossa missão como igreja, nos renova, Pai, no cumprimento, ó Pai querido, de nossa missão como pais, mães, como filhos, como família, ó Senhor, como seres, agentes, transformadores nessa sociedade. Nos renova, Pai, renova-nos no Teu poder, renova-nos na Tua graça. Senhor, que a cada dia possamos estar mais e mais enraizados nesse poder, mais e mais enraizados no amor de Cristo por nós, no amor de Cristo em nós, que os nossos alicerces sejam, Pai queridos, fortificados por esse amor, ao ponto de que esse amor por nós e em nós, seja multiplicado pelo amor ao próximo, que nós possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, vivenciar tudo isso, e Senhor, dentro da proporção que nos é permitida, ó Senhor, viver e experimentar o dimensionamento, a altura, a largura, a profundidade, o alcance da Tua graça, do Teu amor, em Tua igreja, em Teu povo, na face da terra, em ver, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor nos ama, mas ama a todos igualmente, e quer, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, fazer o Teu amor conhecido às pessoas, através de nós, através da Tua igreja.
Ó Jesus, a Ti nós damos a honra e a glória, porque Tu és poderoso, poderoso para ouvir a oração de Paulo no passado, poderoso para ouvir a nossa oração hoje, a oração da Tua igreja, ó Senhor, e fazer infinitamente mais, segundo os Teus propósitos, segundo os Teus desígnios, segundo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor. A Ti nós damos a honra e a glória, a Ti nós damos o louvor, a adoração. Nessa manhã, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, o Teu povo que Te adora, de geração em geração, nós, Senhor, a Tua igreja, nós confessamos a Ti o nosso amor, a nossa dependência da Tua graça e do Teu poder e da Tua misericórdia, e assim, Senhor, Te glorificamos, Te adoramos, nessa manhã maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agora para as nossas classes e que possamos continuar ligados no Senhor, aprendendo com Ele, com os nossos professores nessa manhã. Que Deus abençoe a todos.